Oi, Miguel. Finalmente eu vim aqui falar um pouquinho, né, sobre como que foi é, a perda do meu pai, né? Tô gravando esse vídeo aqui praticamente em tempo real para vocês. E esse é o meu primeiro dia dos pais sem meu pai, né? E queria conversar com vocês um pouquinho sobre quem foi meu pai, né? Meu pai, Silvio Gomes Alves, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu me lembro bem do meu pai, nós convivemos juntos, né, desde o meu nascimento até a, a idade atual que eu tô, né, que é 38 anos, quase 39, faço 39 daqui a 2 dias, faço dia 13 de agosto, 39 anos, ano que vem eu faço 40. E, assim, o que eu lembro do meu pai desde a minha infância, né, é que ele era muito trabalhador, sempre trabalhou de camelô, né? Então eu tenho lembranças dele maravilhosas. Ele chegando, meu pai ele teve um período, né, que ele infelizmente foi pro meio do jogo, né? Jogo do bicho, jogo, todos os tipos de jogos assim, né, que as pessoas jogavam naquela época, jogo do bicho, era jogo também de loteria federal, essas coisas assim, né? Até jogo em máquina também, né? Que hoje em dia é mais difícil, eu acho que é até proibido, não sei. E meu pai, ele vinha com aquele ganho que ele vinha, né? Ele vinha aquele ganho de ursinhos. Ele cismou que ele queria jogar aquelas máquinas de ursinho, né? E perdia muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Mas chegava cheio de urso pra mim e pra minha irmã. Então a gente adorava aquilo, né? A gente sempre queria que ele estivesse jogando pra poder trazer ursos pra gente. E também teve uma época que ele trouxe, ele ganhou um negócio aí ele foi e trouxe um monte de lata de óleo, parece, né? Que ele ganhou no jogo do bicho, aí a pessoa não tinha dinheiro pra pagar. Aí teve que dar uma parte em óleo, aí trouxe um monte de óleo lá pra casa, né? Óleo de cozinha. Minha mãe tava pirada, mas aí ela até usou, acho que deu pra algumas pessoas, enfim. Meu pai, a gente teve uma época que a gente morou na favela, né? Praticamente eu cresci numa favela. E a gente chama de comunidade hoje, né? E aí, o meu pai, ele trabalhava muito, muito mesmo, tá, gente? Que o meu pai, ele tinha, mesmo a gente morando na favela, a nossa casa era uma casa linda, maravilhosa, mas dentro de comunidade, dentro de favela. E aí meu pai tinha uma. Ele ficava contando o dinheiro dele, né? E ele ficava com uns pacão assim, ó, de dinheiro, uns pacão assim de dinheiro, e ficava contando. Aí teve uma vez que eu peguei, eu tirei, se eu não me engano, é como se fosse 5 reais hoje em dia. Como se fosse 5 reais hoje em dia. Tirei daquele paco de dinheiro. Gente, fui pra escola. Foi a primeira e última vez que eu fiz isso na minha vida. Fui pra escola. Só sei, gente, que meu pai e a mãe estavam furiosos comigo, porque cadê o dinheiro que tava aqui? Cadê o dinheiro? Naquele espacão todo de dinheiro, tava faltando exatamente aquele dinheiro que eu tinha pego. Nossa, mas. Nossa, minha mãe falou pra caramba no meu ouvido, meu pai falou pra caramba, não acredito que você fez isso. E não sei o que, não sei o que lá, nossa. A gente ajudava meu pai a contar os bolinhos de moeda, né? A gente enrolava assim, os bolinhos de moeda de 10 centavos, 25 centavos, de R$ 1. Fazia aquelas montantes de dinheiro ali, né? Teve uma época também que a gente trabalhava fazendo eucalipto, que era para dar cheiro, né, nas coisas. Então a gente fazia, era a fábrica de eucalipto que a gente teve em casa. A gente já teve fábrica de antena. Meu pai já teve uma vez que ele montava os negócios assim de cortar legumes. Quem é daqui do Rio de Janeiro com certeza já deve ter comprado esse corta-legumes com meu pai. Nossa, meu pai vendia muita coisa, a gente foi muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Teve uma época que o meu pai ele viajava para vários lugares, né? Nessa conciliação assim, né, de trabalho e viagem. Por quê? Porque o meu pai, ele também ele dançava. O amor do meu pai na época, ele tinha um amor muito grande por dançar soul, né, da James Brown, inclusive quando a gente era bem pequena, o meu pai foi para São Paulo, se eu não me engano,
num show do James Brown quando ele veio aqui pro Brasil, há muitos anos atrás. Meu pai apareceu na televisão, por quê? Porque ele tava no show do James Brown no dia do aniversário da minha irmã. No dia do aniversário da minha irmã. Ele deixou de ir no aniversário da minha irmã pra ir no show do James Brown, há muitos anos atrás. Minha irmã era pequenininha. E ele amava, né? Ele amava James Brown, ele amava dançar. E então ele ficava, né, no trabalho, dançarino de soul, e dançava muito. Ele ia para vários, o pessoal chamava ele para vários eventos em São Paulo para dançar. Então eu via meu pai assim, né, sempre nessa correria, trabalho, dança, sempre nessa correria, sempre. E as coisas que eu me lembro também do meu pai é que ele era muito solidário, né? Sempre estava dando as coisas para as pessoas. Eu lembro uma vez que meu pai, ele parou, assim, tipo, num lugar lá que tava tendo um baile na favela, na comunidade. E ele começou, eu usava os cordões de ouro que ele mesmo comprava, né? E ele começou a jogar no alto, assim, para as pessoas. Ele jogava dinheiro para as pessoas. Jogava dinheiro, jogava o anel dele de ouro, jogava pulseira de ouro. Aí as crianças eu só sabia depois, no dia seguinte. Ah, teu pai jogou dinheiro lá no dia. Lá jogou dinheiro, um monte de gente pegou. Aqui, eu peguei a pulseira do teu pai de ouro, não sei o que. Então, assim, nossa, meu pai teve muito dinheiro mesmo, gente. Teve muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro com jogo, com vícios de bebida. Meu pai também já teve vício de cigarro, na época, muitos anos atrás. Então, assim, eu lembro que teve uma parte também, uma época do meu pai, em que ele teve depressão. Que eu acho que ele teve depressão, tá, gente? Eu tô falando aqui a minha visão, que eu lembro do meu pai. E pra mim, o que ele teve foi depressão, né? E ele ficou um tempo sem trabalhar, ele ficou muito tempo... com o negócio de passarinho, querendo vender passarinho, e não tinha mais ânimo pra nada. Nessa época eu me lembro que minha mãe teve até que trabalhar, ela nunca tinha trabalhado, teve até que trabalhar, porque o meu pai não tava com cabeça pra absolutamente nada. Ele tava com certeza com depressão, deixou a barba crescer muito grande, tudo, sabe, se desleixou, enfim. Aí teve nessa mesma época eu peguei em algumas... Eu vendo sempre meu pai trabalhando, eu peguei algumas mercadorias, fui pra cidade comprar a mercadoria. Comprei a mercadoria, que era um cortador de vidro nessa época. E aí eu fui pras feiras trabalhar, né? Vendia tudo, eu sempre ia e vendia tudo. E chegava em casa e dava um dinheiro pra minha mãe. E meu pai vendo isso, né? Ele ficou muito orgulhoso de mim na época. E aí acho que isso teve um ânimo dele voltar a trabalhar. E graças a Deus ele voltou a trabalhar. A depressão, graças a Deus, foi embora. E teve uma época que eu me lembro também que o meu pai começou a ter uma dor no joelho muito grande. Ele teve uma dor no joelho muito grande, teve uma dor muito grande no joelho, né? Eu não sei se ele chegou a operar, enfim, eu não me lembro agora. Mas, numa dessas acontecimentos, né? Minha mãe sempre cristã, né? Assim, que eu me entendo, né, por gente, porque antes ela não era cristã. E eu sei que meu pai aceitou Jesus, gente. Meu pai aceitou Jesus, teve um problema na vida dele e aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Eu já, nessa época, eu acho que eu lembro que eu já estava casada. E só ficava falando de Jesus, só falava de Jesus. Sabe aquele primeiro amor? Não sei se quem aqui já foi cristão vai saber o que é isso, o primeiro amor. Quando a gente tem o primeiro amor, a gente não para de falar de Jesus. Chega as pessoas a achar que a gente é chato de tanto falar de Jesus. Era Jesus pra todo lado. Meu pai falava de Jesus pra cá, pra lá, porque Jesus. Ficou parecendo um bitolado. Que é assim que as pessoas veem a pessoa quando tá no primeiro amor. Ela só quer falar de Jesus, só quer mergulhar de Jesus. E aí eu falei pra minha mãe, não, ele vai, né, daqui a pouco ele vai dar uma parada, porque, né, era o tempo todo falando de Jesus. Não que isso seja errado, mas era o tempo todo. Passou 1 ano, 2 anos, 3... Gente, meu pai não parava de falar de Jesus. Era direto. Ele orava as pessoas no meio da rua, enfim. E esse primeiro amor dele parece que nunca acabou. Esse primeiro amor do meu pai por Jesus parece que nunca acabou. Nunca acabou. Parece que nunca acabou porque ele amava Jesus demais, amava Deus demais. Eu consegui... Eu tenho uma época de uma parte da vida do meu pai muito triste. Muito triste. Eu não vou falar aqui, né, tudo, mas assim, eu conheci o meu pai.
mundano e o meu pai cristão. Então, assim, eu sei quem era o meu pai, mundano, e sei quem é, ele foi cristão. E é como se meu pai mudasse do vinho para uma água, sabe? Era uma pessoa de um jeito totalmente, né, errôneo. Todo mundo é falho, né? Mas assim, era uma vida muito que não era de Deus, e para um homem totalmente mudado, transformado. Um homem totalmente transformado por Deus. E foi assim que eu vi, que eu cresci. O pouco, né? Eu vi o antes e o depois do meu pai. E, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando eu chegava aqui, eu tô morando, né? Eu tô aqui um tempo na casa da onde eles moravam. Meu pai e minha mãe. E quando eu chegava aqui, ou quando eu chegava na casa onde eles moram antes, nossa, eu via Cristo na vida do meu pai. Eu chegava, meu pai tava lá, fazendo oração, escrevendo hino, né? Eu via, uma das paixões também do meu pai era balão. Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas meu pai fazia balão, fazia pipa, fazia fogão de pipa. Nossa, meu pai tinha várias coisas que ele gostava, que ele amava. Ele tinha até tatuagem de balão. Enfim, tinha uma tatuagem, não sei se de cruz, alguma coisa assim, não sei. Não tô lembrando agora, mas ele tinha uma tatuagem de balão, que ele era apaixonado por balão. Foi uma das coisas também que ele parou também de soltar balão, quando ele se converteu a Cristo, né? E o meu pai, ele não parava de falar de Jesus, ele não parou um minuto sequer de falar de Jesus. E quando eu chegava aqui, quando eu já tinha se mudado pra cá com a minha mãe, eu chegava aqui, meu pai tava onde? Tava orando dentro do quarto. Aí a minha mãe falava, teu pai já tá orando no quarto, já tem umas 2 horas que ele tá orando. Ele ficava orando 3 horas, 2 horas. Chegava aqui, meu pai, cadê meu pai? Era dia dos pais, cadê meu pai? Tá lá no monte, foi lá no monte orar. Daqui a pouco meu pai chegava do monte, todo torrado, que ele era branquinho, né? Aí pegava o sol daqui, vinha todo torrado pra cá. Pai, o que houve? Deixa eu só tomar um banho. Aí eu orava. Pai, mas o senhor não tava lá no monte orando? Aí já tem que chegar em casa, ainda tem que orar. Minha filha, tem que orar, tem que buscar Deus, não sei o quê. E foi assim, é isso que eu lembro do meu pai. Sempre trabalhando, buscando a Deus. Uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar pra mim. Tá fazendo muita falta já. Tá fazendo muita falta, porque ele era muito, muito, muito amoroso. Ele era muito amoroso, gente. Muito amoroso. Muito amoroso. Nossa. Muito amoroso. Meu pai não era de agredir, sabe? Não era de nos agredir. Ele nunca nos bateu. E assim, ele... Quando eu vim pra cá... Quando eu vim pra cá pra ver como que meu pai tava, meu pai, ele sempre ainda se mantendo, sabe, assim, alegre, tranquilo. E quando eu fui levar ele pro hospital, né, e depois eu faço um vídeo contando direito sobre isso, sabe, mas sobre, né, o falecimento dele. Mas quando eu fui levar ele no hospital, ele ainda tava, sabe, rindo, me beijando, me abraçando. É muito fofo, sabe? Muito sereno, tranquilo. Eu acho que ele ficava desse jeito porque ele sabia que esse momento chegaria um dia que ele ia encontrar com Deus, sabe? Então eu acho que ele ficava tranquilo, ficava com essa paz no coração dele de que, né, se acontecesse alguma coisa, que ele ia estar bem, que ele, né, ia estar com Cristo. E numa dessas vindas pra cá, no aniversário dele, né, eu falava assim pra ele, ele falava pra gente, se um dia eu falecer, fique tranquilas, vou estar com o papai do céu. E a gente falava, pai, para com isso, pai, para com isso. Hein, você quer deixar, a gente chamava minha mãe nega véia, quer deixar a nega véia aqui?
sem o Senhor, quer deixar a gente sem o Senhor. Ele, ué, mas aí eu vou estar com Cristo, eu vou estar bem, eu vou estar com Cristo, mas a gente vai estar sem o Senhor, mas eu vou estar com Cristo. Eu vou estar bem, eu vou estar andando nas ruas de ouro. Então, assim, eu tenho boas lembranças com meu pai, né? Ótimas lembranças com ele, ótimas. Cheguei a trabalhar junto com meu pai na cidade, que a gente trabalhava no centro da cidade, nessa área. Quem é do Rio sabe onde é. A gente chegou a trabalhar junto. O último momento que eu tive com meu pai foi quando eu fui visitar ele no hospital. E eu falei assim pra ele, pai, fica tranquilo, tá? Amanhã eu vou vir aqui. Não, acho que eu falei, amanhã eu vou estar aqui de novo. Porque era, acho que 2 pessoas nesse dia. Amanhã eu vou vir aqui. Se eu não vir, minha mãe vai vir. Mas eu acredito que eu vou vir amanhã, tá bom? Te amo. Aí a última coisa que ele falou, eu falei, beijos, te amo. Dei um beijo nele, falei, te amo. Aí ele foi falar assim, também te amo, minha filha. Aí eu falei, quê? Aí ele, também te amo, minha filha. Aí, nossa, eu fui a última pessoa que ele falou. Com a minha mãe ele não falou, não falou nada. Né? Eu fui a última pessoa que ele falou. E ele falou, eu te amo também, minha filha. Isso, pra mim, eu vou levar isso pro resto da minha vida, sabe? Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Foi um excelente filho, cuidou do meu avô também. Meu avô era cuidado pelo meu tio, né? Foi sempre cuidado pelo meu tio sempre cuidou do meu avô. Quando meu pai esteve lá também cuidou do meu avô. Todo mundo, não tem ninguém que fala mal do meu pai. Era uma excelente pessoa, todo mundo fala isso, gente. Todo dia, quando eu saio aqui, né? Que eu saio aqui, né? Vou aqui na rua, o pessoal fala, poxa, seu Silvio. Algumas pessoas chamam ele ainda pelo apelido, mas são pouquíssimas pessoas que chamam pelo apelido dele, que ele era conhecido aqui. Enfim, gente, nossa, não tinha ninguém que falasse, sabe? Nada do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito querida em todos os lugares que ele ia. Mesmo ele sendo, quando ele foi mundano, mesmo quando meu pai era mundano, ele era muito querido. E quando meu pai se converteu, ele também era muito querido. Então, assim, foi um pai excelente. E eu queria deixar uma mensagem para você que é pai, né? Você que é pai, que tá aí, às vezes você tá sem falar com seu filho. Eu passei uma época que eu tava com uma divergência com a minha mãe, né? Até um pouco com meu pai, por uma decisão que eu tive na minha vida, e eles não foram a favor. E depois eu fui pedir perdão ao meu pai e minha mãe, e logo, né, depois de um tempo, e graças a Deus eu consegui reverter tudo isso e ter um momento, né, com meu pai, com a minha mãe. Graças a Deus. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. Vídeo sobre perdão. O nome é Perdão. Perdão tá aí lá, vocês vão ver aí o vídeo. E assim, foi libertador. Então, se você tiver algum conflito com seu pai, ou se você tiver algum conflito com seu filho, não deixe de ver seu pai, não deixe de ver seu filho. Gente, perdoa, porque a gente não sabe quando que vai ser o último dia, quando que vai ser a última hora, quando que vai ser o último segundo. Foi tudo tão rápido. Pra mim, agora eu falo que foi rápido, porque quando eu tava dentro da situação com meu pai, enquanto meu pai estava ali na situação, né, de hospital e tal, foi quase 30 dias, não chegou a 30 dias, mas... E eu falava, meu Deus, tipo, eu tô cansada, essa situação de hospital, ficar me visitar no hospital. Lógico que eu queria que meu pai saísse de lá, né? Vivo, com vida. Não como saiu. Mas, assim, eu falo isso pra vocês, se vocês puderem ter esse momento de falar com seus pais, gente, por favor, falem, porque vocês não sabem quando que vai ser o último tempo, última hora, nada. Então, assim, reatem aí, que sabe, o amor, a comunhão de vocês, a família, sabe? Isso é tão importante, vocês não têm noção. Para que vocês venham ter lembranças boas, sabe? E assim, peçam sempre direcionamento a Deus, Eu sempre pedi direcionamento a Deus, e foi Deus que foi fazendo tudo, sabe? Foi Deus que foi fazendo tudo. Eu creio que meu pai, nesse momento, está no seio de Abraão, está descansando com Deus,
né, esperando, né, o momento do julgamento, tudo, enfim, como diz a Bíblia. E eu creio que meu pai está descansando no seio de Abraão nesse momento. Eu tenho certeza disso. A confirmação. Então, assim, feliz Dia dos Pais para vocês, tá? Que vocês possam aproveitar. Não sei se você ainda tem pai, enfim, né? Mas se você tiver, curta esse dia. Curta com responsabilidade. Se você é pai, curta com seus filhos. Gente, não tem essa. Sabe que é pai separado? Não tem essa. Você separou, mas continua sendo pai. Não tem esse negócio de separar os filhos. Não façam isso, tá? Hoje mesmo, meu filho já foi pro pai dele. Minha filha foi pro pai dela, né? Então, assim, comprei presente pros dois. Pro pai do meu filho, pro pai da minha filha. O avô do meu filho. Quando meu pai estava vivo, eu comprava também pro meu pai. Enfim, gente. Vivam o hoje, porque o amanhã pode não chegar. Então vivam, é muito sério isso. Vivam o hoje, porque amanhã pode não chegar. Então, assim, meu pai foi uma pessoa incrível. Eu tenho boas memórias com meu pai, porque ele fez assim também, para eu ter boas memórias com ele. Muita coisa boa eu vivi com meu pai. Isso só foi um pedacinho do que eu contei pra vocês, do que era o meu pai, sabe? Tenho ótimas lembranças do meu pai. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo, tá? Depois eu trago o vídeo pra vocês, né, sobre contando como foi esses momentos, né, esses últimos momentos com meu pai, né, mais delicado, porque vocês estão vendo, ainda não consigo falar muito. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!